E já no exercício número 2, o que ele fala? Ele conta uma história, né? Ele vai te fornecer alguns dados. O que ele fala no exercício número 2, tá? Ele fala o seguinte, que o preço do aluguel de uma van é composto de uma taxa de R$ 250, mais R$ 5 por quilômetro percorrido. Usando o D para representar a distância percorrida em quilômetros e P para representar o preço do aluguel em reais, responda. Aí o que acontece? Na letra A, entendeu? Ele fala o seguinte, qual é a relação que fornece P em função de D? Gente, se vocês derem uma olhada, para que vocês leiam, terem feito uma leitura na página 35, essa parte aqui no finalzinho aqui, ó, tá vendo? Que diz o quê? A função f transforma x pertencente a A em y. Essa aqui é a função. Y é a função de x, tá? O que acontece? Eu botei aqui, ó, realiza uma leitura do final da página 35, mas vou explicar para vocês o que vem a ser isso. Ele fala o seguinte, tá? Que f, a função assim, ó, do tipo y é igual a f de x, tá? Bom, o que acontece? Onde eu tenho a variável dependente, que aí vai ser o resultado, por que chama essa parte de variável dependente? Porque de acordo com a fórmula f de x que eu vou utilizar aqui, o valor pode ser variável tanto para positivo quanto para negativo. Então, essa variável dependente, porque depende da função, tá? Da função apresentada, tá? E essa aqui é a variável independente. Por quê? Porque vai existir uma fórmula que eu vou colocar valores. Então, eu não posso falar que vai ser sempre aqui mesmo no valor. À medida que eu coloco um valor diferente, ela vai aumentar ou diminuir. Entendeu? Vamos ver aqui na parte prática do problema em vigor. Tá? Ele fala o seguinte, que o preço de aluguel de uma van é R$ 250. Ó, botei aqui, eu montei, tá? A variável dependente. A variável dependente vai ser o quê? Vai ser o P. Por quê? Porque é o preço que eu vou pagar no final. Por exemplo, vou ter que ter uma expressão que eu vou ter que pagar aquilo no final. O que eu pago no final é o quê? É o preço que eu aluguei minha van, que é a variável dependente que ela variou de acordo com essa função aqui, tá? Aí ele fala que é R$ 250, tá aqui, ó. Preço do aluguel da van, R$ 250. Mas a cada quilometragem que eu ando, que eu acordei com o motorista, por exemplo, eu acordei com ele que andaria 10 quilômetros. Mas chegando lá, ele ligou o aplicativo, fomos andando, chegando lá, eu passei 20 quilômetros. Então, a cada quilômetro a mais, tá? Eu pago R$ 5, tá? Então, vou pagar R$ 5 a mais. Então, aqui, quilômetro a mais percorrido, 5 vezes a distância. Por quê? A distância, que é a variável independente. Por quê? Porque ele é independente? Porque à medida que aumenta a minha distância, mais vai variar o resultado aqui, certo? E esse meu P aqui, como se fosse o Y, ele depende da expressão. Se aqui eu botasse um 2, eu pagaria mais um valor no final muito maior do que o acordado. Por quê? À medida que eu aumento a minha distância, o problema fala que eu pago R$ 5. Então, se eu não andasse muito, eu não ia pagar diferença nenhuma, certo? E se eu andasse menos do que a distância do que eu tivesse acertado com o motorista, eu também não ia pagar, porque ele só fala o seguinte, eu levo você, exemplo, daí do Glorinha para Duque de Caxias, eu levo para você por R$ 10. Mas a cada quilômetro que passar, daqui para o Glorinha dá 10 quilômetros, a correção do Glorinha para Duque de Caxias dá 10 quilômetros, então a cada quilômetro que passar, eu te cobrar R$ 1. Aí se desce, por exemplo, 12 quilômetros do Glorinha até o centro de Caxias, ele te cobrar o quê? R$ 2, porque a cada quilômetro que passa, ele te cobra R$ 1. Então aqui seria R$ 2. Aqui seria R$ 2 e aqui seria os 2 quilômetros que passou, tá bom? Então nada mais é o quê? Você montou a fórmula para você pagar o motorista no final. Então vem o P, que é a variável dependente, que é igual a R$ 250 é o preço do aluguel da van, mais R$ 5 é a cada quilômetro que você passar do acordo que você fez com o motorista, vezes a distância, porque até então o problema não estipulou uma quilometragem específica para a gente, ele só quer que a gente monte a fórmula, tá? Ele não disse, passaram 10 km, 20 km, qual o valor que eu vou pagar no final? Ele não falou isso. Se porventura no exercício você se deparasse com essa fórmula desse tipo aqui, e ele falasse que excedeu
2 quilômetros, você vai botar o 2 aqui, tá? Seria 250 mais 5 vezes 2, daria 250 mais 10, que daria R$260 o valor que você deveria pagar ao motorista. Porém, o problema não fala isso, ele quer que você monte a expressão, tá? Então você tem que pensar o seguinte, que o P igual, tudo que vem aqui para cá, à esquerda do igual, certo? Aqui, ó, para cá, é uma variável dependente, por quê? Porque ela depende da fórmula, do resultado da fórmula. E o que vem para cá na fórmula é o que? É o valor contratado, R$250, que foi o aluguel da van, mais R$5 por quilometragem percorrida a mais, e aqui a distância, em quilômetros, tá bom? É só isso, tá?